Continuamos o estudo do nosso capítulo 28 do livro do Gênesis. Terminamos o encontro anterior com o sonho de Jacó propriamente dito. A explicação dele, segundo os padres da igreja, eu vou pedir autorização a vocês para ler depois que comentarmos os versículos que ainda faltam. Se não me engano, lemos até o versículo 15. Proponho que façamos uma leitura bem rápida disso e depois retomamos o versículo 16 em diante. O sonho propriamente começa no versículo 12. E teve um sonho, viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo do céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. O detalhe é, primeiro, Jacó está caminhando em direção de Padã Arã. Ele vai, digamos assim, fugir, passar um período distante do seu irmão Esaú, que, cheio de ódio, maquina contra ele e pretende matá-lo. E já sabemos qual é o motivo. O versículo 11, que introduz esse sonho, merece ser citado. Esse lugar, que se chama Luza, vai se chamar depois Betel. Essa palavra vai aparecer no final desse capítulo. Betel, casa de Deus. Casa de Deus por causa do versículo 16 que vamos começar a estudar agora. Outro detalhe digno de nota é que Jacó, extremamente cansado, se serve do travesseiro de uma pedra, de pedras, na verdade, pedras. Ele se serve como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dorme naquele mesmo lugar. Os padres da igreja vão ver nesta pedra o simbolismo de Jesus Cristo e vão citar o capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o famoso texto: ninguém pode pôr outro fundamento do que aquele que já foi posto, Cristo Jesus. As demais explicações vamos ver mais para frente. Agora, retomamos o versículo 16. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. É claro que Jacó, por professar, juntamente com seu pai Isaque, que ficou lá em Bersabeia, juntamente com Abraão e com toda a família dele, que Deus é onipresente, Deus está em toda parte. Por isso, ao dizer que Deus está neste lugar, ele não nega a onipresença de Deus, mas particularmente Deus se manifestou aqui. Tive uma experiência pessoal de Deus neste lugar. O Senhor se revelou a mim nesse lugar de uma forma única, mediante esse sonho. Se vocês perguntarem o que significa para Jacó cada detalhe desse sonho, o texto não vai revelar. O texto não vai interpretar, nem ninguém vai dar uma interpretação a Jacó. É lógico que a cena deve ser vista à luz do que Deus fala no sonho. Porque o sonho sempre transmite mensagens. Sejam mensagens visuais, aquilo que se vê no sonho, imagens, sinais auditivos, o que se escuta no sonho, mas principalmente a interpretação do sonho.
A respeito da interpretação do sonho, quando nós terminarmos o capítulo 12, o capítulo 28, pretendo citar um texto do livro do Eclesiástico que estabelece para nós, para qualquer sonho, quem tem o hábito de sonhar muito, ou quem sonha esporadicamente, ou quem tem sonhos ditos bons, ou quem tem sonhos ditos maus, quem tem sonhos aterradores, quem tem sonhos apavorantes, quem tem sonhos angustiantes, quem sonha e acaba perdendo a paz, e quem sonha e fica profundamente irritado. Como saber, como interpretar os sonhos? Existem sonhos, e esse texto vai estabelecer exatamente isso. São 3 as explicações para os sonhos. Ou o sonho é fruto da nossa imaginação, ou o sonho é iniciativa de Deus, ou o sonho é iniciativa do diabo. Não tem para onde correr. Então, o critério de interpretação dos sonhos não existe, a não ser que você busque na mensagem do sonho o que ele te traz, o que ele te traduz, o que ele desperta em ti, a que ele te chama, a que ele te propõe, o que é que ele propõe para ti. Mas isso somente depois que terminarmos o estudo do capítulo 28. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. A afirmação é segura, afinal de contas é o Senhor que está falando e a mensagem é inequívoca. Atenção, cuidado, porque há determinados sonhos em que parece que você sonhou com Nossa Senhora e pode estar sonhando foi com o diabo mesmo. Há sonhos em que parece que você sonhou com seu pai e na verdade você não sonhou com seu pai. Pode ter sido fruto da sua imaginação e pode ter sido uma instigação do diabo. Não, mas era o meu pai, era o rosto do meu pai, era a minha mãe, eu tenho certeza, era a voz dela. Calma, devagar, que o santo é de barro. Não se afobe, não antecipadamente, não saia dizendo que o que você andou sonhando foi exatamente a sua mãe. Porque o diabo se transfigura em anjo de luz, diz a 2 aos Coríntios, e ele sabe e pode perfeitamente imitar a voz de quem já morreu, assumir o semblante de quem já morreu, para enganar, para iludir, para ludibriar. Portanto, suspenda qualquer juízo quando você supostamente disse: sonhei hoje com a minha mãe, que já morreu, sonhei hoje com meu pai, que já morreu, sonhei hoje com minha filha, que já morreu, com minha irmã, que já morreu, ou com fulano que está vivo e que me apareceu em sonho. Como interpretar os sonhos? Isso é de fundamental importância. Em verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Teria Jacó afirmado isso pelo que ele viu? Certamente, foi algo inusitado, mas principalmente pelo que ele ouviu. Reparem, por favor, nos versículos 13, 14 e 15, se vocês confrontarem isto que vocês estão lendo nesses 3 versículos, com o que o Senhor Deus disse para Isaac, e o que o Senhor Deus disse para Abraão várias vezes, você vai perceber, é a mesma mensagem, é a mesma promessa. O que o Senhor Deus prometeu para Abraão, prometeu para o seu filho Isaac, e agora está prometendo para o seu neto, o neto de Abraão, filho de Isaac, ou seja, Jacó. A mensagem não deixa dúvida. Portanto, teoricamente, se aparentemente Deus aparecesse em sonho fulgurante, com aquela fumaça branca, lindo, cercado de anjos, e a voz do céu dissesse para a senhora: eu sou o teu Deus, tu deves matar fulano. Não, Deus me falou. Epa, Deus não fala isto. Deus não se contradiz, Deus não proíbe matar o ser humano e depois manda matar o ser humano. Esse sonho não foi de Deus. Mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Você viu o que pareceu Deus, mas não foi Deus. É a mensagem, não é tanto a visão. Os olhos enganam, os sentidos enganam, as aparências enganam, e o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Bom, mas eu já estou antecipando como interpretar os sonhos
não vamos nos ater ao versículo 16. O versículo 16 é para mostrar que Jacó disse isso com segurança, não tanto pelo que ele viu, mas pela mensagem que foi transmitida com o sonho. Está claro? Um sonho que deixa você inquieto, um sonho que deixa você em dúvida, não pode ser de Deus, a não ser que, se Deus falou aqui, não foi bem claro nesse sonho, se veio de Deus, Ele vai cuidar de tirar a dúvida, em outro sonho ou em outro momento. Deus não deixa ninguém em dúvida. Que história é essa? Deus confunde? Qual foi a primeira palavra da Virgem Maria na Bíblia? Como se fará isso, se eu não conheço homem algum? O anjo apareceu, Nossa Senhora ficou em dúvida. Mas ela perguntou e o anjo cuidou de tirar a dúvida. Deus não deixa ninguém em dúvida. Se o sonho tira a sua paz, se deixa você irritado, se leva você a pecar, se leva você a não rezar, a se afastar de Deus, esse sim é do diabo, porque o diabo propõe exatamente o que Deus não propõe, e o contrário. Agora, se a mensagem não induz você a pecar, a praticar o que ofende a Deus, exclua o demônio, exclua também Deus, e aí entra uma outra explicação muito simples. É você, no seu mundo bem complexo, no seu mundo, digamos assim, perturbado, angustiado, porque nós captamos, absorvemos, memorizamos imagens, sonhos, experiências, etc. Nós somos esse turbilhão, esse universo de informações que nós armazenamos e que vão para o nosso inconsciente, e quando estamos a dormir, essas mensagens todas, elas se agrupam da maneira mais estapafúrdia possível. É você voando, é você brigando com uma cobra gigante, é você andando num cavalo alado, é você no Olimpo, é você num estúdio de Hollywood, é você contracenando com aquela atriz famosa, com aquele ator famoso, é você indo para a Lua e pegando carona numa cauda de cometa, indo não sei para onde, como diz o balão mágico. Bom, esse universo da interpretação dos sonhos a gente vai ver quando terminar esse capítulo 28. E cheio de pavor, ajuntou: quão terrível é este lugar! E nada é nada menos que a casa de Deus, é aqui a porta do céu. A palavra terrível não é necessariamente algo aterrorizador, porque é um adjetivo que a Bíblia aplica ao Senhor, até porque o aspecto terrível é algo fantástico, é algo grandioso, é algo que ultrapassa qualquer lógica da sua imaginação. Terrível na Bíblia não tem esse significado de assustador, mas o significado de grandioso, imenso, transcendente, algo realmente que espanta, porque é algo que você nunca viu e fica não só embasbacado, mas também encantado, mas também fascinado. Então, Jacó não acorda apavorado do ponto de vista negativo. Lembram vocês uma das cenas do Apocalipse de São João? São João quando começa a chorar muito. Eu chorava muito, porque eu não sabia quem era digno de abrir o livro, etc. E São João, num determinado momento, diante do anjo, ficou tão apavorado, tão fora de si, diante daquilo que ele estava vendo, que ele se prostrou para adorar o anjo, confundiu as coisas, e o anjo teve que dizer: não, você só deve adorar a Deus, você não deve adorar a mim, eu sou um anjo, eu sou uma criatura. Pois bem, ele está realmente engrandecido, estapafúrdio, está realmente assustado, mas é um susto o susto que na verdade, é o resultado, a reação diante de algo que você não esperava e que assusta você, espanta você. Mas há determinados sustos que são bons, há determinadas experiências de supetão que deixam você imensamente feliz. Então, o susto, o pavor não acontecem, não são o resultado de uma reação por você ter visto algo negativo, desagradável, constrangedor. Há sustos bons e há sustos maus.
É nesse sentido o versículo 17. É Deus, quão terrível é este lugar, é nada menos que a casa de Deus. Aqui já está a etimologia da palavra Betel. Pule, por favor, para o versículo 19. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz ou Luza. Betel, nós sabemos, é casa de Deus. O detalhe é que 700 anos depois, nessa mesma cidade, nesse mesmo lugar, Jeroboão, general de Salomão, quando Salomão morre, o herdeiro é Roboão, o filho mais velho de Salomão. Mas o general Jeroboão já nutria uma raiva muito grande de Salomão. E ele consegue convencer os 10 chefes das tribos do norte a se afastarem da tribo do sul, que é Judá. Então ele faz um outro reino, ele cria um outro reino, o reino de Israel, com a capital Samaria, 40, 50 quilômetros dali de Jerusalém. E os limites do reino são mais ou menos perto da atual Jerusalém. Eu disse para vocês que Betel fica a 18 quilômetros de Jerusalém, não muito longe. E qual foi a primeira providência de Jeroboão para que os habitantes, os súditos do reino do norte, que era o seu reino, não fossem mais adorar a Deus no único templo que até então havia, que era o templo de Salomão em Jerusalém? Ele fez 2 templos, um em Betel, sul do reino do norte, bem pertinho de Jerusalém, e outro em Dan, lá no norte, na Galileia. E o que foi que ele colocou nesses 2 templos? Bezerros de ouro. Lembram no tempo de Moisés, que Arão, irmão de Moisés, fabricou um bezerro de ouro? Vamos, por favor, ao primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 28 a 29. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Pois um bezerro em Betel e outro em Dan. Dizer que esse rei é um mau caráter, foi um mau caráter, é pouco. E ele vai pagar muito caro por ter feito isso. Então, Betel, que até então era uma cidade sagrada por causa do sonho de Jacó, vejam só, 700 anos depois, o que é que Jeroboão vai fazer. Um estrategista espúrio, que para dominar o povo, precisou fazer esse expediente horrendo, blasfemo, fabricar bezerros de ouro em 2 templos que ele mandou construir. Um no sul do reino do norte, que é Betel, e outro no norte desse mesmo reino, que é Dan e Betel. Aliás, Bet é casa, El é Deus. A gente vai ver daqui a pouco que Santo Isidoro, bispo de Sevilha, no seu livro Etimologias, ele tem um livro de etimologia, só de explicação de nomes de lugares e de pessoas na Bíblia. E ele diz que Betel passou a se chamar Betaven, casa do ídolo, e se tornou uma cidade amaldiçoada. Mas isso 700 anos depois, tá bem? Voltemos a Gênesis capítulo 28. Deus se torna acessível pela fé, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 2. Vejam, Deus se torna acessível a Jacó. Jacó se torna acessível a Deus. Existe o intercâmbio aqui simbolizado, os anjos que descem com os anjos que sobem, essa ponte, essa interligação. E hoje eu preciso da escada de Jacó para me relacionar com Deus. Como eu tenho acesso a esse Deus? Já que até agora eu não sonhei como Jacó. Não precisa sonhar, porque Deus se torna acessível a você
por essa palavrinha de 2 letras. Vamos ler em voz alta. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos de esperança de possuir um dia a glória de Deus. A palavrinha de 2 letras está no versículo 1, justificados pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que lhe dá acesso a Jesus. Jesus, o único caminho que leva ao Pai, doador do Espírito Santo. Muito bem, então já é um critério de interpretação cristã para o famoso sonho de Jacó. Muito bem, vamos ao versículo 18. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Estela, vocês sabem o que é. É uma coluna, é um marco, é uma espécie de tótem. Vocês já devem ter visto, acho que aquelas tribos antigas, bem antigas, não sei se algumas atuais, em que no meio da população ali, no meio das cabanas, na praça central, eles elevam aquele tótem com aqueles desenhos, aquelas carrancas, etc., em homenagem a Deus. Essa estela, obviamente, que foi em homenagem, não foi um símbolo, digamos assim, idolátrico, não foi um ídolo, foi uma homenagem, foi um marco que Jacó decidiu erigir em homenagem a Deus Todo-Poderoso, para que todas as pessoas passando por ali vissem: aqui Deus se revelou a alguém. E ele pega a pedra sobre a qual repousar a cabeça e derrama óleo sobre ela. Obviamente que esse tem um significado também teológico, assim como a estela, a pedra, foi o local onde o vidente reclinou a cabeça, e ele interpreta como também um instrumento, um símbolo de Deus, um marco que deveria ficar ali. Obviamente que essa estela, muito tempo depois, passou a ser uma realidade comum em Israel, mas com outro sentido. No começo, a estela não tinha um significado idolátrico. Depois ela passou a ter, e por isso passou a ser proibida. Vamos pular então agora, no tempo, 500 anos depois de Jacó, vamos dar um saltinho lá em Moisés, para ver a proibição daquilo que Jacó fez agora. Mas vejam por que vai ser proibido. Vai ser proibido porque a finalidade das estelas no tempo de Moisés era a idolatria. A estela no tempo de Moisés era símbolo da divindade, simbolizava a divindade, era um ídolo, coisa que nem passou pela cabeça de Jacó quando ele elevou a estela. Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Ficou claro? Bom, a explicação já foi dada, o texto é somente para vocês memorizarem. Por isso, vejam, atentos, caríssimos internautas, lá no livro do Êxodo, pulando um pouquinho para lá, fazendo um pouquinho a digressão, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, se diz: não terás outros deuses. Muito bem, é a proibição absoluta. Não farás imagens esculpidas de deuses, de tal, representando os deuses, e assim por diante. Cito até literalmente Êxodo capítulo 20, que deve ser lido à luz do capítulo 23. Êxodo 20, versículo
Versículo 4: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor. Repare aqui onde aparece a expressão deuses, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de minha face. A estela do templo de Jacó não era Deus. As estelas no tempo de Moisés significavam deuses. Então, a proibição não está na imagem em si, mas no que ela significava. Lembrem-se que o próprio Deus manda Moisés fazer uma imagem, no livro dos Números, capítulo 21. É levar uma serpente de bronze, quem olhava para a serpente de bronze ficava curado. E quando o templo de Salomão foi feito, o Senhor determinou que imagens de anjos, imagens enormes, com mais quase 5 metros de altura, fossem feitas no templo de Salomão. Então, essa questão das imagens, que já ficou batida demais, já tratamos aqui tantas vezes, nesses 6 anos, que eu não vou mais nem repetir, e remeto o cara internauta, porque tenho mais o que fazer, com o devido respeito a esse assunto, não vou ficar repetindo isso o tempo todo. Acesse, digite o meu nome completo, e aí você vai ver dezenas de vídeos nossos, Dom José Francisco Falcão, imagens sagradas, e aí tem um vídeo, certamente, de uma aula que nós fizemos aqui, há uns 4 ou 5 anos atrás. Está bem? Muito bem. Então, vamos agora ao versículo 19. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Betel é casa de Deus. Reparem que esse nome já aparece. Passa a ser chamada de Betel agora. Mas a cidade de Betel, Abraão já tinha passado por ela. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Se vocês me perguntarem se quando Jacó passou por ali, o altar levantado pelo seu avô ainda estava, o texto não diz. Mas agora temos, além do altar, temos uma estela. Se é que o altar ainda estava lá. Vamos agora ao primeiro voto na Bíblia. Fazer promessa a Deus é legítimo? Claro que é. Fazer promessa a Deus por meio de um santo é legítimo? Claro que é. A história dos votos ou promessas na Bíblia começa aqui. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. A promessa, num sentido bem amplo, pode ser entendida como um comércio, mas não um comércio no sentido que nós entendemos. Prometer algo é uma realidade perfeitamente plausível numa relação de amizade, numa relação de amor. Pensemos o grande dia de vocês, casados no religioso, quando subiram ao altar e um disse para o outro: eu, fulano, te recebo fulana por minha mulher e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. E depois o outro faz a mesma coisa. São as palavras previstas no rito do sacramento do matrimônio. Renuncias a Satanás? Renuncio. Renuncias às suas obras? Renuncio. Renuncias às suas seduções? Renuncio. São promessas batismais que fizemos no dia do nosso batismo. Se fomos batizados novinhos, nossos pais e padrinhos fizeram nossas vezes.
Se fomos batizados além dos 7 anos de idade, fizemos isso pessoalmente. As promessas sacerdotais: prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores, diz o bispo ao diácono, ao presbítero e até ao próprio bispo, a consagração episcopal, a obediência à Santa Igreja, no caso dos bispos. Prometo. Pois bem, e poderíamos citar muitas outras situações. Pois bem, as promessas, elas têm verdadeiramente fundamentação bíblica. Obviamente que o objeto da promessa tem que agradar a Deus. E o que é que agrada a Deus quando nós fazemos promessas a Ele? Aquilo que Ele disse que é do nosso, que é em benefício nosso. E podemos sintetizar o conteúdo das promessas em 3 grandes categorias, que, aliás, foram apresentadas pelo próprio Jesus. Se estás quando deres esmola, que tua mão direita não veja a esquerda, mas não saias por aí trombeteando, para que todos saibam que estás a dar. Quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda. Esmola, ou no sentido mais amplo, caridade, as suas diferentes manifestações. Isso agrada a Deus. Senhor, se eu obtiver tal graça, se for do teu agrado, se eu alcançar esta graça que eu estou a te pedir, eu te prometo fazer isto. Cestas básicas, a partilha, a generosidade com uma família pobre, a doação de alimento, de remédio, sei lá. Outro tipo de promessa que agrada a Deus: quando orares, não multipliques as palavras, não trombeteis como fazem os hipócritas que pensam que serão ouvidos às custas de muitas palavras, mas entra no teu quarto e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Oração: Senhor, eu te peço tal graça, se eu obtiver, e diversos tipos de oração, obviamente, a Santa Missa é a mais importante de todas as orações. E o jejum: Senhor, eu te peço, eu te suplico, se eu obtiver tal graça, eu te prometo fazer durante tanto tempo tal tipo de mortificação. Quando jejuares, que lava a tua cabeça para que ninguém veja que estás a jejuar, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. São Paulo, no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, faz a promessa de raspar a cabeça. Isso é um tipo de penitência. São muitos os votos, muitas as promessas feitas na Bíblia. E aqui, veja, vamos esmiuçar a promessa feita por Jacó. O que é que ele pede? Qual é a graça que ele pretende alcançar? Que Deus caminhe com ele, que Deus o proteja durante a viagem, que não lhe falte o que comer nem o que vestir. Um pedido bem legítimo, bem plausível, pois uma coisa é pedir o necessário, outra coisa é pedir o que é uma aberração. Ó Senhor, eu te peço para ganhar na Mega Sena. Não é isso que agrada a Deus. O Senhor foi muito modesto no Pai Nosso ao dizer: o pão nosso de cada dia. O que é que você quer? Você já quer o pão para a vida toda? Você não acha que está extrapolando, não, pedindo a Deus o que não é conveniente para você? Não, não faça esse tipo de promessa, não faça esse tipo de pedido, porque ele, obviamente, não agrada a Deus. Senhor, eu te peço tal coisa, uma coisa que não é conveniente, uma coisa que não é adequada, uma coisa que é claramente contrária à vida de santidade, que não é oportuna, que não é adequada, que não é conveniente. Obviamente que para você saber se é oportuno, se é adequado, se é conveniente, há de se confrontar o que você vai pedir a Deus, a promessa que você vai fazer, com aquilo que está realmente na Santa Palavra de Deus. Cuidado, portanto, com as promessas, porque há de se, primeiro, depurar, há de primeiro se confrontar se aquilo que eu vou pedir a Ele, na promessa que vou lhe fazer, se lhe agrada, se é da sua santa vontade. E se não for, seja feita a vossa vontade, não a minha. Pois bem, vamos, por favor, a respeito disso, a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Meu Deus, eu pretendo fazer uma promessa a ti.
eu quero te fazer uma promessa. Eu tenho uma graça que eu espero alcançar para mim, para minha esposa, para o meu esposo, para o meu pai, para minha mãe, para minha filha, para o meu sobrinho, para o meu neto, etc. Uma graça que eu pretendo alcançar para o meu trabalho, questão financeira, pagamento de dívida, etc. Já que Jacó aqui está me inspirando, eu preciso então saber se aquilo que eu vou pedir te agrada ou não. E já vou saber antecipadamente se eu vou receber ou não. Como? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Aqui é um meio infalível de você saber se aquilo que você vai pedir, você vai receber ou não. Quanto ao objeto, tá? Quanto ao objeto. Todos em voz alta? A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Pronto. Então, obviamente que se você pretende pedir para você ou para alguma pessoa algo transitório, você não tem certeza se isso vai agradar a Deus. O que é transitório? É o que vai passar. Por mais importante que seja, vai passar. Saúde, emprego, aprovação não sei onde, trabalho não sei onde, etc. Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Portanto, o único bem que não vai ser tirado é Deus. Os outros vão ser tirados, portanto não são necessários. Se aquilo que você vai pedir não fere a vontade de Deus, mesmo sendo um bem transitório para você ou para outra pessoa, peça, contanto que acrescente o que Jesus acrescentou no pedido dele: se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Pois bem, se aquilo que você vai pedir corresponde à vontade de Deus, saiba, Ele vai atender você. Agora, a promessa, nesses termos, é muito oportuna. É um sinal de gratidão. Deus não precisa em absoluto de nada que você vai fazer. Atenção. Eu te prometo, se eu obtiver tal graça, fazer algo, dizer algo, realizar algo, te dar algo, etc. Os palhaços, desculpe aqui os internautas, os palhaços que dizem: Deus não precisa de dinheiro, eles estão certos e estupidamente errados. Estão certos ao dizer que em absoluto Deus não precisa de dinheiro. Claro que não. Mas a obra de Deus confiada ao homem, precisa. E aí entra o dízimo, aí entra a creche, a obra social da paróquia, lá na estrutural, não sei onde, a catequese, a necessidade da reforma, de fazer uma sala para a catequese, de reformar a igreja, de manter os funcionários da paróquia. Isso é com o quê? Os anjos vão descer do céu para pagar tudo isso lá na Receita Federal, por acaso, no Ministério do Trabalho? Meu amigo, Deus em absoluto não precisa de dinheiro, claro que não, mas a obra dele precisa. Por isso a promessa de você abrir mão do patrimônio seu para ajudar aos pobres, etc., comporta sim essa questão material, essa questão financeira. Portanto, os três tipos de promessa que agradam a Deus: oração, caridade e penitência. Jejum, esmola, oração. Que já vimos aqui em Mateus 5 e 6, palavras do próprio Jesus. Essas três coisas agradam a Ele. Portanto, em síntese, a questão do voto, da promessa, que é profundamente bíblica, encontra aqui, nesse versículo, a sua primeira manifestação, a sua primeira fundamentação. E repare, dízimo. Pagarei o dízimo de tudo que me derdes. O dizimista
é, antes de tudo, um agradecido. E aquele que pode dar o dízimo e não dá é um ingrato. Desculpe, é impactante essa frase. É impactante, por quê? Por causa da ignorância da palavra de Deus de muitos. É o desconhecimento da Bíblia que leva a pessoa a dizer que o dízimo é uma coisa que você não é obrigado a dar. Quando, na verdade, na Escritura, a coisa não é bem assim. Aliás, o dízimo é a melhor maneira, na Bíblia, de você aumentar o seu patrimônio, de você quitar o seu débito, de você resolver os seus problemas financeiros. Sabiam disso? Vamos ao livro do profeta Malaquias. O sem fé, o desavisado diz: eu não dou o dízimo porque eu sou uma pessoa muito endividada. Eu tenho dinheiro para pagar a escola das crianças, a faculdade do meu filho, o condomínio do meu aluguel, a reforma da minha casa, e Deus sabe, eu não posso dar agora. Em 2150, talvez eu comece a dar o dízimo, etc, etc. Vamos ver o que é que essa pessoa acaba acarretando para si. É impactante o que eu estou dizendo, eu sei. Não está dando o dízimo? Essa é a razão da sua dívida. Você nunca vai sair da sua dívida, não. Porque você está fechando as portas do céu para você. O que está impedindo Deus de dar muito dinheiro para você, ou pelo menos o suficiente para você quitar o seu débito, para nunca faltar o necessário para você, é a sua mão fechada. Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 em diante. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, atentos, fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Agora vem a promessa de Deus para quem paga o dízimo integralmente. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se eu não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Podem perguntar a qualquer dizimista fiel, se Deus não abre os reservatórios do céu para ele, e não é somente em dinheiro, não, é em saúde, é outras bênçãos, outras dádivas, outras graças, etc. É perfeitamente plausível essa promessa do Senhor no livro do profeta Malaquias: pagarei o dízimo de tudo que me derdes. Devo lhes dizer que esse rapaz aí se tornou uma pessoa tão rica, ou mais rica do que o seu pai Isaque. Rico como o pai e rico como o avô Abraão. Todo mundo rico. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, quem lembra? E o seu neto aqui também pagando o dízimo, prometendo pagar o dízimo. Uma das expressões mais bonitas, mais antigas, o primeiro voto na Bíblia merecedor da nossa consideração. No próximo encontro, eu prometi para vocês a interpretação dos padres da igreja sobre o sonho de Jacó. São interpretações muito bonitas, muito profundas. Vale a pena vocês escutarem o que esses padres da igreja disseram sobre o sonho de Jacó. Afraates, bispo da Síria, nos séculos 3º e 4, Santo Agostinho de Hipona, atual Argélia, séculos 4 e 5, Santo Ambrósio, bispo de Milão, século 4, São Beda, o Venerável, séculos 7º e 8º, Reino Unido, atual Inglaterra, São Beda, São Cesário de Arles,
Arles fica na França, séculos V e VI. São Cirilo de Alexandria, Egito, século V. São Cromácio de Aquileia, Itália, séculos IV e V. Santo Isidoro, bispo de Sevilha, Espanha, séculos VI e VII. E São Jerônimo de Estridão, na Dalmácia, atual, é um desses países dos Balcãs, eu não sei se é Sérvia, Montenegro, vou ficar devendo a vocês, cara internauta. Estridão hoje fica em que país? Prometo no próximo encontro dizer com certeza, séculos IV e século V. E finalmente São João Crisóstomo, natural da atual Síria, mas ele foi bispo de Antioquia, que na época pertencia à Síria, hoje é Antaquia, uma cidade da Turquia. Depois ele se tornou bispo de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, hoje a cidade de Istambul, na Turquia. E vai ser bonito, vai ser gostoso a gente ver a interpretação desses grandes homens sobre o sonho de Jacó. E depois, a interpretação dos sonhos, como eu prometi.